Deus Pai, Tu és o Senhor que nos guarda, que nos dá proteção, que nos dá livramento. Queremos, Senhor, meu Pai, Te apresentar a nossa convenção regional. Ó Deus, ela está aí, batendo a porta, e nós precisamos de Ti, da Tua força, do Teu exército, o exército de anjos guerreiros, para, Senhor, destruir, derrubar todos os planos satânicos, todos os projetos, todas as armadilhas, todo, Senhor, aquilo que eles têm preparado para impedir, para atrapalhar, para fazer, Senhor, qualquer coisa contra os Teus servos convencionais que estão chegando, e com aqueles que estão organizando, com aqueles que estão trabalhando, com aqueles que foram chamados para estar, Senhor, nesta convenção. Deus, envia os Teus anjos, protetores, guardadores, para guardar aquele lugar convencional, para guardar os Teus servos que estão se deslocando dos seus lugares para vir a esta convenção. Deus, todo o atrapalho vai tirando, te pedimos. Ó Deus, todos aqueles que levantarem contra, eles sejam jogados por terra, sejam envergonhados, porque esta obra é de Deus, e a Tua palavra diz que a obra do Senhor, ela não para, ela continua, ela avança até chegar no seu final. E aqui estamos nós que Tu tens nos chamado para fazer parte desta grande obra. Por isso, Senhor, nos dá força e vigor. Ó Deus, desperta o Teu povo, que nesses dias finais eles possam estar de plantão, de vigília, na oração, Senhor, pedindo a Ti a Tua proteção absoluta para esse trabalho, para esse evento, e que no final, Senhor, nós podemos dizer: Senhor, muito obrigado pelas vitórias. Pai bendito, e assim, prepara o nosso coração para a Tua palavra, e o Teu servo que vai ministrar, dá a ele, Senhor, a facilidade, a revelação e a profundidade dela, para que ele possa com facilidade trazer-nos para a nossa compreensão. Nós oramos a Ti, Pai, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nós estamos na nossa sequência de estudos bíblicos, Jesus segundo as Escrituras, e estudando os evangelhos, sobretudo os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, dando sequência ao que o pastor Eliud iniciou. Na terça-feira passada nós iniciamos capítulo 21 de Mateus, e aí eu apresentei aos irmãos este gráfico que eu procurei desenhar, organizando os eventos até a chegada da cruz. Capítulo 21 de Mateus até o capítulo 27, que é onde se dá a crucificação de Jesus, no livro de Mateus, nós vamos ter estes eventos que eu organizei aqui e que eu chamei de o caminho do Cordeiro, a topografia do sacrifício no Gólgota. Jesus passou por todos esses episódios até chegar lá em cima na cruz, quando Ele entrega então a sua vida como um sacrifício vivo. Nós, no capítulo 21 de Mateus, nós já estudamos a entrada de Jesus em Jerusalém. É o primeiro degrau que Jesus sobe. Se Jesus está subindo em direção à cruz, então esse slide é para tentar desenhar na nossa mente essa geografia deste monte, até chegar à sua morte. Então Jesus está, se Filipenses, o Paulo escreve que a respeito de Jesus, se no livro de Filipenses Paulo descreve que ele, estando no trono de Deus, sendo igual a Deus, desceu aqui, estando no corpo de homem, ele sobe para ser crucificado. Então a ideia deste gráfico é para que a gente forme essa ideia geográfica, essa topografia da crucificação de Jesus. Então nós já estudamos a entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele é aclamado: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, filho de Davi. Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então nós estudamos o primeiro degrau. Na última terça nós começamos o segundo degrau até a cruz, que é a perda da autoridade do Sinédrio. Nós começamos a falar sobre isso, quando Jesus entra no templo, que está em Mateus 21, versículo 12, até o versículo 17, em que Jesus entra no templo, logo no dia seguinte, em que ele entra em Jerusalém e é aclamado, no dia seguinte, ele entra no templo e enxota, né? Vamos usar essa palavra, ele bota para correr os cambistas, bota para correr os vendedores, o que nós falamos na terça-feira passada, os facilitadores do culto a Deus, né? Eram pessoas que estavam oferecendo sacrifícios via delivery. Ao invés de você levar o cordeiro da sua casa, ir ao templo e oferecer,
estava se oferecendo um culto cômodo, sem esforço nenhum, e o adorador, ao invés de levar o seu cabritinho, a sua bezerra, o seu animal da sua casa, seja de onde ele estivesse, para levar para o templo, ele preferia chegar lá, comprava um animal, e era o iFood do sacrifício a Deus. Foi até essa expressão que nós utilizamos para trazer bem uma atualização. Então, nós começamos a abordar isso aqui, e Jesus, ao revirar as mesas dos cambistas e ao expulsar esses vendedores de sacrifícios facilitados, ele está, com esta atitude, confrontando a autoridade dos líderes religiosos de Israel. Ele está indo contra os sacerdotes, está indo contra os responsáveis do Sinédrio, que era a corte judicial de Israel, porque nós precisamos compreender que em Israel existia essa divisão. Os sacerdotes eram os responsáveis e as autoridades no culto a Deus em Israel. O sacerdote era a autoridade religiosa para conduzir a adoração. Mas a autoridade judicial em Israel era cuidada pelos sábios, 70 sábios que eram os juízes, que é chamado de Sinédrio, até hoje é assim, e neste Sinédrio eram feitos os julgamentos das questões civis da sociedade de Israel. Então, quando Jesus faz tudo isso, ele está confrontando tanto o Sinédrio, que é essa autoridade judicial e civil que regula a vida de Israel, como a autoridade religiosa dos sacerdotes, os fariseus, saduceus, que conduziam o povo. Então, esse é o pano de fundo que deve nos guiar até o final do capítulo 21. Tudo que nós falarmos do capítulo 21, nós dividimos em 3 partes. Fizemos a primeira parte na terça-feira passada. Hoje vamos falar da segunda parte, e a terceira parte vamos falar na próxima terça-feira, logo em seguida a convenção. Nós vamos terminar esse capítulo 21. É uma sessão longa, mas o contexto precisa ser trabalhado em conjunto para que a gente tenha uma compreensão mais adequada. Então, continuamos no segundo nível. Agora eu peço que passe a outro slide, porque depois que Jesus faz ele expulsa esses homens, depois que Jesus expulsa os cambistas e diz: vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões, aqui é para ser uma casa de oração, mas vocês estão transformando em um covil de ladrões. Jesus faz este evento, os sacerdotes ficam indignados, os líderes religiosos tentam confrontar Jesus: por que tu estás fazendo isso? E aí Jesus volta para Betânia, e no dia seguinte, segundo o relato de Mateus, é o que nós lemos hoje, versículo 18 até o versículo 27 de Mateus 21. No dia seguinte em que ele expulsa todos os cambistas e todos os vendedores, no dia seguinte ele se dirige novamente até o templo. É importante nós lembrarmos que faltam 5 dias, capítulo 21, aqui no capítulo 21, começa faltando 5, e agora nesse evento da figueira, já faltam 4 dias para que Jesus seja sacrificado na cruz. Então, do capítulo 21 até o capítulo 27, na crucificação, todos esses eventos aí descritos ocorrem em 5 dias em sequência. E aí Jesus volta para Jerusalém, vai para Betânia, depois no dia seguinte ele volta para Jerusalém, e aí ele encontra uma figueira. Ele encontra uma figueira e tenta buscar nessa figueira um fruto. Mas ele enxerga nesta figueira, ela está apenas cheia de folhas. Está com uma folhagem frondosa, e ao se aproximar da figueira, Jesus não encontra nela figos algum. Diz o texto, tanto os 3 evangelhos que reforçam essa ideia. Ele chega, está com fome, Jesus chega à figueira, vê ela com folhagem, imagina que vai ter frutos, mas ao chegar próximo não encontra fruto algum. E Jesus então amaldiçoa aquela figueira e ela seca, porque não estava dando frutos. No relato de Marcos, é interessante que é o único que observa isso daqui, e é o ponto que nós vamos refletir a partir de agora. Marcos diz que aquele tempo não era tempo de figos. E aí esse relato de Marcos deve nos fazer questionar e perguntar: bom,
Se não era tempo de figos, por que Jesus esperava comer figos da figueira se não era tempo? Não é verdade? Jesus é muito egoísta, então, só porque ele teve fome e não encontrou figos para comer, e aí por ele ser quem ele é, por ele ser o Messias e ter autoridade para falar as coisas e as coisas acontecerem, ele só amaldiçoou porque não encontrou frutos, mas não era tempo de figos. Nós começamos a explicar na semana passada essa questão da estação dos figos, e hoje nós vamos explorar mais uma vez para refrescar a memória, para que a gente possa compreender. Na verdade, era tempo de ter figos naquela figueira que Jesus passa aqui. Este evento da figueira se dá tão somente entre Jesus e os seus discípulos. Neste encontro, neste episódio da figueira que é amaldiçoada e é ressecada, só estão os seus discípulos. Portanto, é um ensinamento específico e direcionado para os discípulos de Jesus. Na sequência, quando Jesus, ele amaldiçoa e segue caminho, entra de novo no templo e ele é questionado sobre a sua autoridade, tudo que Jesus vai falar para os líderes religiosos, do versículo 23 até o 46, tem como pano de fundo este episódio da figueira, que Jesus confronta a autoridade dos religiosos e os discípulos teriam que ficar com a barba de molho, porque o que Jesus vai dizer para os líderes religiosos, se os discípulos não tivessem e não compreendessem o episódio da figueira, a sentença dada para os religiosos e líderes de Israel também seria aplicado para os seus discípulos. Ou seja, se para os líderes, nós vamos entender e antecipando, como diz a linguagem popular, dando um spoiler, Jesus, ao ressecar a figueira, está ali neste ato, retirando a autoridade dos líderes religiosos de presidirem sobre o povo de Deus, sobre Israel. E vamos entender melhor isso. Então, este episódio da figueira era um alerta para os discípulos de Jesus compreenderem. Bom, se os sacerdotes, se o sinédrio está perdendo a autoridade porque não está frutificando, eu que sou discípulo de Jesus também preciso colocar a minha barbinha de molho, porque senão, se eu não produzir frutos, o mesmo resultado será aplicado a mim. O machado está posto à raiz das árvores. Jesus fala isso em um outro episódio. Então, precisamos compreender, se puder apagar a luz, eu acho que melhora um pouquinho aqui, né? Para ver se melhora a visualização. Nós precisamos compreender. E aí agora, feita essa introdução, vamos voltar. Era tempo de figo ou não era tempo de figo? Marcos diz, não era tempo de figo. Vamos então entender como é que se dá. Nós vivemos a nossa flora amazonense, rondoniense, acriana, roraimense, não tem o hábito de cultivar figos, né? Então a gente tem pouco costume, tem pouco conhecimento sobre a biologia, sobre como funciona a figueira, quando ela produz, quando ela deixa de produzir, qual é o tempo de safra, quando não é o tempo de safra. Então eu vou primeiro fazer essa explicação desta questão sobre como se dá a vida da figueira, quando ela produz e quando deixa de produzir, para que a gente possa, a partir daí, extrair uma compreensão espiritual e entender o que Jesus verdadeiramente quis ensinar quando amaldiçoou aquela figueira. Esta aqui é uma figueira, eu até botei o nome científico, é a Ficus sicômoro. É a mesma árvore, Lucas 19,4 diz lá, que é quando Zaqueu sobe em um sicômoro. Se você ler em Lucas 19,4, esse episódio de Zaqueu só é contado em Lucas, é uma figueira. E esta é o tamanho de uma figueira. Veja que é uma árvore grandiosa, árvore grande. A figueira sicômoro é uma figueira chamada também popularmente figueira brava. É aquela figueira que dá no mato, nasce normalmente sem ser cultivada. Passa de novo, passa outra. Então essa é um tipo de figueira. Aqui é o fruto dessa figueira brava, né? É o tipo de fruto dela. Passa para outra. E aqui, não sei se os irmãos vão conseguir ver com mais detalhes, mas se vocês virem, isso aqui é o tronco da figueira, e se os irmãos conseguem perceber uma série de bolinhas verdes, esses figos, isso daí já é o figo, o figo que eu mostrei anterior, aquele roxinho, já é o figo maduro, já é o figo bom para comer, doce.
já é o figo apto. Esse aqui é o figo verde, que os árabes chamam este figo verde de takesh, ou seja, ele é um figo, ainda não está 100% maduro, ainda não está completamente formado, mas já é possível comer deste fruto. Passa para outra figueira, para outra. Essa aqui é um outro tipo de figueira, é uma outra espécie, é a Ficus carica. Essa é a figueira que é normalmente cultivada, a figueira verdadeiramente cultivada em lavouras. Vejam que ela, inclusive, é menor um pouco do que aquela outra. Passa para a próxima. Não vai dar para perceber, está muito escuro, mas esse é o figo maduro dessa figueira. Ele é bem vermelhinho, bem roxinho. Passa para o próximo. Aqui é o figo bom para comer. Esse aqui já é o figo bom, maduro. Veja que é diferente, passa para outro. E esse aqui é o tipo de figo semelhante àquele primeiro, é o takesh, é o figo verde que brota no caule e direto no caule da árvore. Ela nem brota e nem dá nos ramos. Esse figo verde, que é esse chamado de takesh, ele brota direto nos caules, direto nos próprios galhos, não fica nos ramos pendurado. Aí nós precisamos entender que em Israel existem 3 estações para produzir figos. Existe a estação, pode passar para o próximo slide. Aqui é a figueira seca. Chega o período do inverno, ela fica assim, seca. Quando dá o inverno, ela seca todas as folhagens e fica desse jeito. E aí vêm as estações, e precisamos entender então o simbolismo da figueira. Porque a estação da figueira em Israel tem 3 safras. É a safra temporã, que dá mais ou menos ali no mês de junho, julho. É quando começa a produzir o figo maduro, aquele roxinho que dá para comer. Quando é por volta do mês de agosto em diante, ocorre a safra principal, que é chamada de safra do figo serôdio. Aí ela fica carregada nos seus ramos com aqueles figos bem madurinhos e docinhos e aptos para comer. No entanto, os figos verdes, que são aqueles que eu mostrei que ficam no caule da figueira, eles começam a surgir por volta do mês de fevereiro, ou seja, bem antes. E eles começam a surgir quando ainda nem tem folhas na figueira. A figueira ainda está naquele estágio ressecada e começa a produzir esses primeiros figos verdes, antes de virem a folhagem. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 13, passa para outra. Vem nos dizer isso, ó. Cantares, capítulo 2, versos 12 e 13, diz: surgem as muitas flores pelos campos, que é a primavera. Chegou o tempo de cantar, de podar e de cantar, e já se ouve o doce arrulhar das pombinhas em nossa terra. A figueira começa a dar seus primeiros figos. O que Salomão está dizendo aqui é, neste período da primavera, começa a dar esses figos verdinhos, o takesh. Começa a surgir no período da primavera em Israel. E é essa informação que é muito importante, porque este período que Jesus está entrando aqui, neste período que nós acabamos de ler, em Mateus 21, era período de início da primavera. Porque a Páscoa em Israel se dá por volta do período de abril, final de março e início de abril. É o início da Páscoa. E quando se inicia a Páscoa, inicia a estação da primavera. Cantares de Salomão diz isso: olha, a primavera chegou, os primeiros frutos dos figos também estão surgindo. As vinhas estão florescendo, Salomão diz, porque chegou a primavera e o tempo de cantar chegou. Salomão arremata falando isso. Então, quando Jesus chega fazendo toda essa explicação, vamos compreender, era tempo de figo. Não era tempo daqueles figos maduros, docinhos, roxinhos, vermelhinhos, mas era tempo de aquela figueira produzir pelo menos figos verdes, o que se chama de takesh, e que mesmo esses figos verdes, lá em Israel, quando eles começam a surgir, os camponeses já comem esse figo, já é comestível. Ou seja, o relato, para a gente entender o relato de Marcos, nós precisamos entender essa biologia da árvore. Então, compreendendo essa parte biológica, o que Jesus está querendo fazer e o que Jesus está querendo ensinar? Só mais uma observação: se chegasse naquela figueira
nesse período de março e abril, e verificasse que naquela figueira não tenha nem um fruto verde, nem esse figo verde, nem esse taquejo, se a figueira não estiver com isso em seus troncos, significa que naquele ano em que ela não apresentar isso, ela não vai dar o figo maduro na época da estação certa. E é por isso que Jesus, e aqui está em paralelo também, Jesus conta uma parábola em Lucas, capítulo 13, versos 6 ao 7, a parábola da figueira infrutífera. Naquela parábola que Jesus conta em Lucas 13, 6 e 7, existe um viticultor, existe um agricultor que cuida, que tem uma plantação de vinhas. E no meio da sua plantação de vinhas, tem uma figueira. E esta figueira, naquela parábola que Jesus conta, ela está há 3 anos que o dono da vinha vai procurar figos nela e não encontra. E aí o dono da vinha chega e diz para o seu servo: olha, corta essa figueira fora, porque ela está ocupando inutilmente o solo, porque ela não produz fruto. Faz 3 anos que ela não produz nenhum fruto verde, quanto mais fruto maduro. Então corta ela. Aí o servo, naquela parábola, o servo diz para o senhor da vinha: não corta ainda não, vamos adubar a terra, vamos escavar a terra, vamos lançar adubo e vamos esperar o 4º ano. Se no próximo ano ela der fruto, bem, então não precisou cortar fora. Ela se corrigiu e produziu frutos. Mas se ela não produzir, então no ano que vem a gente corta. E a parábola encerra aí. Precisamos entender essa parábola e esse episódio, porque são ensinos que se complementam. Então, diante disso, passa para a próxima, por favor. Nós precisamos compreender o que representa esse figo que Jesus esperava comer e o que representa a figueira que não produz frutos. Nós vamos ver alguns textos bíblicos e algumas leituras. Para adiantar, eu fiz o slide para colocar, para facilitar, para a gente não perder tempo de folhear na Bíblia, mas o figo, existe uma representação nas Escrituras a respeito deste fruto. Lá em Jeremias, capítulo 24, nós vamos ver que o profeta Jeremias, sendo usado por Deus, Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, eu vou te mostrar aqui 2 cestos de figos. Um cesto de figo que é muito bom para se comer, e um outro cesto de figo que é muito ruim para se comer. É um figo intragável. Então nós precisamos entender e compreendemos, e nós vamos mostrar os textos bíblicos para corroborar o entendimento que eu estou apresentando aos irmãos. Nós vamos entender que os figos nada mais são do que a vida e as escolhas do servo de Deus. Se o servo do Senhor, se um servo de Deus é alguém que obedece os mandamentos do Senhor, para Deus ele é como um figo doce e agradável de se comer. Mas se o servo e se o seguidor de Jesus é alguém que não obedece os seus mandamentos, por consequência, ele é um figo intragável. Deus não suporta, é um fruto que não presta para se comer. Nós vamos ver, olha o que diz o profeta Jeremias, capítulo 24, verso 1. Então Yahvé mostrou-me 2 cestos de figos, colocados diante do templo do Senhor, e isto ocorreu depois que Nabucodonosor levou Jerusalém para o exílio na Babilônia. Passa para o próximo. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos. Agora os irmãos entendem o que é o figo temporão? O figo temporão é o figo que dá lá no início de junho e julho, já é o figo bom para se comer. Então veja que Deus diz: um cesto tinha figos muito bons, que eram figos temporãos, figos doces, bons para se comer. Mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. Jeremias 24, 2. Mais adiante ainda, Jeremias 24, 5, olha o que Deus diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim atentarei com favor para os exilados de Judá, os quais eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Abrindo um parêntese aqui, este cenário de Jeremias, nós temos que entender que era o cativeiro babilônico. Deus, no cativeiro babilônico, permitiu que uma parte do povo, e sobretudo Judá, foi levada cativo para a Babilônia. Dentre esses cativos que foram levados, nós temos os mais célebres e conhecidos:
Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os 4 amigos que representaram e permaneceram fiéis ao Senhor mesmo na Babilônia. E esses que foram para a Babilônia, Deus está dizendo, apesar de estarem indo ao cativeiro, Deus está dizendo que esses que estão exilados na Babilônia são figos bons. E conhecemos a história do cativeiro babilônico. Os que ficaram no terreno em Israel foram considerados os piores servos do povo de Israel. Era a pior espécie de povo, de participantes do povo, foi o que foi deixado. Passa adiante. Aí o próximo texto de Jeremias vai reforçar isso. A esses que eu levei para a Babilônia, como Daniel, como Ananias, como Misael, como Azarias, esses mesmos cativos lá, para ele, Deus, eram bons figos. E eu dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o seu coração. Veja que a profecia está atribuindo àqueles que se voltam para Deus de todo o coração como um figo agradável. Ou seja, quem obedece, o que representa o figo que Jesus queria comer desta figueira aqui? Ele queria comer, ele queria ver nos sacerdotes, nos líderes religiosos, nos fariseus, no sinédrio. Ele queria ver frutos agradáveis e doces para comer nestes homens, que eram os responsáveis por conduzir o povo. Mas ele não encontrou. E essa figueira, quando ele amaldiçoa, ela é uma representação disso. Eu estou procurando pessoas que sejam obedientes aos meus mandamentos, mas eu não encontro. São apenas árvores frondosas, cheios de folhagem, mas por dentro não existe nada. Capítulo 23 de Mateus vem dizer, Jesus vem fazendo uma série de juízos contra esses líderes religiosos. Ai de vós, fariseus hipócritas, que ensinam uma coisa e fazem diferente do que ensinam. Que impõem um jugo para o povo, mas nem com um dedinho vocês não querem empurrar o jugo que vocês fazem. Eram cheios de plumagem, se nós compararmos com o animal. Era um pavão bonito, mas não tinha nada. Eles eram figueiras esplendorosas e frondosas, mas os frutos deles eram figos estragados, porque eles não produziam frutos agradáveis ao Senhor. Eles eram um fruto que o Senhor passa para a próxima, não se sentia agradável em comer. E aqui ainda no profeta Jeremias, como os figos ruins que não se podem comer, de ruins que são, certamente assim diz o Senhor, do mesmo modo entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o resto de Jerusalém, que ficou de resto nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. O que Deus está dizendo aqui? Quem ficou lá, e veja que quem é figo ruim? Príncipes, reis, e o restante que ficou em Jerusalém. São aqueles que não obedecem aos mandamentos. Então, o simbolismo do figo é aquele que, com as suas atitudes, obedecem ou não obedecem ao Senhor. Aí eu pergunto para você, você tem sido um figo doce ou figo ruim, azedo e amargo, intragável? A pergunta é essa. Se o Senhor vier hoje buscar em tua vida frutos para comer, Ele achará frutos temporãos? Ele achará na tua vida frutos de justiça, como Paulo escreve em Filipenses capítulo 1, verso 11? Ele achará em você os frutos do Espírito de Gálatas 5, 22, 21, 22? Ele achará, você terá doçura para entregar ao Senhor? Ou você é um crente amargo, azedo, intragável, que nem o Senhor suporta e não consegue comer dos frutos que você produz? Porque quer queira ou não, meus irmãos, nós sempre vamos produzir frutos. Qualquer tipo de fruto nós vamos produzir. Agora, se é fruto bom ou fruto ruim, depende das nossas escolhas. Então, o figo representa, veja só o que Deus fala, passa para o próximo. Em Oséias, passa isso daí, ele vai fazer desses figos ruins um opróbrio, vai fazer um escárnio desses que são intragáveis. Mas olha o que Deus fala a respeito
dos patriarcas de Israel. Os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, foram os primeiros figos verdes de Israel que Deus se agradou em comer. Isso aqui eu achei muito interessante, meus irmãos, porque Abraão, Isaque e Jacó foram uma promessa para Deus de uma safra agradável e doce lá na frente. Se Abraão, Isaque e Jacó obedeceram a Deus, Deus então esperou e eles obedeceram ao Senhor, como diz o escritor aos Hebreus, que a respeito de Abraão e a fé de Abraão foi a ele atribuído como justiça. Se eles eram considerados figos verdes, aquele figo que ainda não é o figo pronto da época, mas já era agradável para Deus comer. Então Deus imaginou, a minha nação em Israel, então agora, se os patriarcas foram agradáveis, imagine a nação. Era uma promessa, Israel era uma promessa de uma safra de bons figos. Olha o que diz o profeta Oséias no capítulo 9, verso 10. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi os vossos pais, os patriarcas, como os primeiros frutos da figueira no seu princípio. Abraão, Isaque e Jacó foram obedientes ao Senhor e isso foi agradável. E Deus se agradou do que eles produziram. Deus se agradou de colher frutos desses patriarcas. Mas no continuar da profecia, mas Israel, eles foram para Baal Peor e se consagraram a coisas vergonhosas. Começou produzindo bons frutos, terminou na idolatria. Meu irmão, aqui fica um alerta muito forte para nós, para obreiros, para crente, para quem se diz crente. O que importa não é nem tanto o seu começo, o que importa é o seu final. Você pode até ter começado bem, produzindo bons frutos, figos agradáveis até no início da sua caminhada, mas e se ao final da sua jornada, o que você vai apresentar ao Senhor? Continuará apresentando figos bons e agradáveis, ou no final da sua vida vão ser figos intragáveis e amargos e ruins para se comer? Cuidado com o seu final. Cuidado, irmãos, obreiros, cuidemos do nosso relacionamento com Deus. Por isso que a advertência lá de Apocalipse, volta lá atrás na prática das primeiras obras. Você esqueceu como você me amava lá no início? Você se esqueceu de como você fazia a minha obra com alegria? Você se esqueceu de como você produzia frutos logo no início da sua jornada comigo? Arrependa-se, volta lá atrás. Veja, Israel tinha uma promessa de bons figos. Passa para o próximo texto. Mas, passa para o próximo. Nós vamos ver que ser um bom figo significa dar ouvidos à voz do Senhor. E aqui nós vamos ver Jeremias 29, versículo 17 e 19, vai dizer isso, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e far-los-ei como os figos péssimos. Esses é o que Deus vai destruir, que não se podem comer de tão ruins que são, porque não deram ouvidos às minhas palavras. Figo ruim é aquele crente que não ouve a palavra do Senhor. É aquele crente que você fala, e fala de novo, e fala mais uma vez, mas não dá ouvido. Ah, figo ruim! Olha o que Deus está dizendo para esses, far-los-ei como figos péssimos, que não se pode comer de ruins que são. Olha só o que ele continua dizendo, diz o Senhor, aos quais lhes enviei com insistência pelos meus servos, os profetas, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Passa o próximo slide. Tem acho que é esse texto aqui, ó. É esse aqui que eu queria. Miqueias 7:1 vem reforçar essa ideia de que figos bons representam aqueles que praticam a vontade do Senhor. Olha que Deus diz, ai de mim, isso é Deus falando por profeta Miqueias, porque estou feito como quando são colhidos as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cachos de uva para comer e nem figos tem porão, que a minha alma deseja. Deus deseja comer figos temporãos e doces. Ele está procurando em você, Ele está procurando em nós figos doces e temporãos. A minha alma deseja, olha só o que Deus está dizendo aqui. Mas eu não acho gente, não acho pessoas que produzem cachos de uvas para comer, não acho pessoas que produzem figos agradáveis, que a minha alma deseja. É Deus falando aqui. Meus irmãos, nós precisamos refletir muito como nós estamos conduzindo a nossa vida com Deus. Obreiros do Senhor, precisamos refletir muito como
que nós estamos fazendo para o Senhor? Se estamos fazendo por vanglória, por porfia, ou se estamos fazendo para dar frutos agradáveis, para que Deus venha dizer: a minha alma deseja comer dos frutos, dos teus frutos. A minha alma deseja comer do teu fruto, pastor Edmar. A minha alma deseja comer dos seus frutos, pastor Oswaldo. A minha alma deseja, Deus está falando isso para nós, sejam figos bons, sejam figos doces. Salmo, se não me engano, Salmo 104, os olhos do Senhor estão sobre a terra para buscar os fiéis. Será que Ele encontrará? Lucas vai nos dizer, o relato de Lucas, que o Senhor, naquele último dia, Lucas 18, se não me falha a memória, o Senhor encontrará fé na terra quando Ele vier? Temos que ser figos doces e agradáveis. Passa o próximo slide. Olha só o que Deus continua dizendo em Miqueias ainda. Ele está procurando, o Senhor está procurando se alimentar de figos bons. Olha o que ele continua. Mas pereceu da terra o homem piedoso. Ele não encontra. E entre os homens não há um que seja reto. Veja que essa profecia está no contexto de colheita de figos. Jesus, quando chega aqui, ele quer colher isso. Ele quer colher retidão do seu povo. Ele quer colher uma vida de integridade. Ele quer colher em nossas vidas uma vida de obediência aos seus mandamentos. Ele quer colher em nós uma vida de obediência e de amor um para com o outro. Ele quer nos colher isso. Mas todos amam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. O Senhor não encontra. Será que o Senhor, meus irmãos, encontrará em nós figos agradáveis? Será que estamos produzindo figos agradáveis ao Senhor? Passa para o próximo slide. Abacuque 3,17, é clássica essa, ainda que a figueira não floresça. Não é isso que diz Abacuque 3,17? Qual é o contexto de Abacuque ali? Capítulo 1 de Abacuque vem dizer: a justiça está sendo torcida, os juízes estão sendo corrompidos, não existe retidão no meio do povo de Israel. Aí o profeta, capítulo 2, vem dizer: mas o justo viverá da sua fé. E aí no final, que é o capítulo 3, ele vem dizer: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja frutos na vide, mesmo que não haja animais nos campos, contudo eu me alegrarei no Senhor. Esse clamor de Abacuque, ele está querendo saber, mesmo que não haja gente justa, mesmo que no meio do povo não existam pessoas obedientes ao Senhor, contudo eu me alegrarei no Senhor e eu serei um homem justo. É isso que Abacuque está querendo dizer. E meus irmãos, nós estamos vivendo em dias complicadíssimos, em que se nós não formos fiéis ao Senhor, vai ser difícil. Tem muita igreja falando muita coisa que é contra a palavra do Senhor. E tem muitas pessoas seguindo. Estão produzindo os frutos de figos amargos que Deus não se agrada em comer. E nós temos que nos atentar e perceber e saber que o Senhor está buscando. Veja que no final quando Jesus termina de amaldiçoar a figueira, ela seca, quando Jesus finaliza, ele diz: olha, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi dito a esta figueira, mas até se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, isso será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Porque para fazer a vontade do Senhor tem que crer. Para produzir frutos agradáveis ao Senhor tem que ter uma fé operosa, tem que ter uma fé condizente com as Escrituras. Senão vai ficar uma árvore frondosa, cheia de folhagem, mas que o Senhor não vai encontrar nada. Meu irmão, e aqui é um claro recado e ensino, como eu falei no início. Isto foi feito somente para os discípulos. Isso aqui é para os discípulos colocarem as suas barbinhas de molho. Opa, se eu não produzir fruto, vai acontecer isso aí comigo. Se eu não estiver fazendo aquilo que agrada ao Senhor, eu vou secar como essa figueira aí. Não adianta ficar só com folhagem cheia, frondosa, cheia de coisas, uma aparência bela, linda, mas não tem fruto para comer. Volto a falar, o machado está posto à raiz. Quem não produzir fruto vai ser cortado e lançado no fogo, é o que Jesus fala. Meus irmãos, então esta é a compreensão do figo. O figo representa pessoas que ou obedecem a Deus e são figos bons e agradáveis para que Deus
alimente a sua alma, Deus se agrade, ou se desobedecerem, são pessoas que são consideradas como os figos ruins e amargos. E quem não produz nenhum nem outro, piorou, né? Quem não é nem bom e nem ruim, aí cai lá naquela outra, né? Não é nem quente nem frio, eu vou te cuspir. Se for fazer uma comparação com esse texto, tem caboclo que está aí há 30 anos, não faz nada. Não faz nada, está como a parábola da figueira infrutífera, está só ocupando o solo, não produz nada. Obreiro que não produz nada, tem alguma coisa errada mesmo. Se você é consagrado a algum cargo eclesiástico e não está fazendo nada, está errado. Hoje é noite de você se refletir. Você não está fazendo nada, não está produzindo nenhum fruto, não está fazendo nada para o reino do Senhor. Pastor Manuel, está ocupando o terreno em vão. Corta fora. É esse o recado de Jesus que ele está dando. Precisamos então, para finalizarmos, encaminharmos para o final, passa mais um, acho que esse é o último slide. Não deu tempo de terminar o restante, mas não tem mais tantas leituras bíblicas a partir de agora. Precisamos compreender então, esse é o simbolismo do figo. Precisamos entender o simbolismo e o que representa a figueira. Muitas pessoas interpretam e dizem, e equivocadamente, interpretam essa ação de Jesus de amaldiçoar esta figueira, dizendo que ela está ressecada e na parábola que manda cortar, como se Deus estivesse cortando Israel e tirando Israel do plano de salvação. Muitas pessoas, isso é uma interpretação equivocada, porque Jesus aqui não está ensinando e dizendo que Israel vai ser descartado. Nós precisamos entender que nas Escrituras existem muitas árvores e muitas plantas que têm significados. A videira, nas Escrituras, na Bíblia, a videira sempre representou Israel. A videira, sim, representa Israel. Quando Jesus vem no Novo Testamento, lá em João, ele vem e corrige e diz a respeito de si: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Mas Paulo, quando pega essa interpretação, lá em Romanos, ele vem dizer: olha, eles, Israel, eram a videira verdadeira, eram a videira natural. E vós, gentios, eram as videiras bravas. E vocês foram enxertados por meio de Jesus. Então, não se jactem vocês que eram bravos, eram selvagens e foram inseridos, porque se Deus não poupou nem os naturais, quanto mais não vai poupar vocês que são os selvagens. Então, Israel nunca, aqui com este episódio, Jesus não está dizendo que Israel está condenado. Não é isso. O símbolo da figueira sempre foi, naquela época de Jesus e até hoje assim é compreendido em Israel, a figueira para Israel representa como se fosse os mandamentos do Senhor. A árvore figueira representa a Torá. Para Israel, a árvore figueira representa os mandamentos do Senhor. Em Provérbios 27, 18, vem dizer assim: o que cuida da figueira comerá do fruto dela. E a interpretação rabínica deste texto vem dizer que, eu vou até ler aqui, como está no entendimento entre os rabinos, eles dizem assim: por que foram as palavras da Torá comparadas à figueira? Tal como a figueira, em que quanto mais nela procuramos, mais figos encontramos, o mesmo se passa com as palavras da Torá. Quanto mais a estudamos, maiores delícias nelas encontramos. Isso aqui é um dito que está num tratado rabínico, o Talmud, que é o entendimento de Israel. Os discípulos entendiam e sabiam que a figueira representava os mandamentos. Mas também esses mandamentos eram a figueira representava a posição dos religiosos como autoridade de Deus para extrair dos mandamentos do Senhor os ensinos para o povo. Os irmãos lembram do episódio em que Moisés está sobrecarregado, Jetro chega para Moisés e diz para Moisés: Moisés, tu vai morrer se tu ficar julgando o povo sozinho. Constitui homens de 50, líderes de 100, capitães, para te ajudar a coordenar o povo.
com esta atitude, Moisés divide, e inclusive tem um momento em que o Senhor diz que vai dividir o espírito que está em Moisés e vai dividir para os anciãos que vão continuar e vão auxiliar Moisés no julgamento e nas questões da convivência social de Israel. E a partir daí surge então o Sinédrio, então a partir daí surgem esses sábios que governam e que administram e que decidem questões religiosas, questões civis, problema de um que pegou o bezerro do outro, e aí eles são esses que julgam. Então, a figueira também representa essa figura de autoridade destes homens que são os responsáveis para julgar as causas do seu povo. Como aconteceu com Salomão, aquele episódio em que a mãe, uma diz que o filho é meu, a outra diz que o filho é meu, Salomão vem e toma uma decisão, com base nas escrituras, ele diz, banda o menino no meio, dá uma metade para um, metade para outro. Não, dá tudo para ela. Então Salomão entendeu que aquela mulher que mandou dar o filho inteiro para outra, que aquela era a mãe, então dá, essa aqui é a mãe. Era isso que o Sinédrio fazia em Israel, e é assim que eles fazem. É assim que os sacerdotes faziam em Israel, na época do templo, agora não tem mais templo, mas continua essa ideia. Só que a figueira também representa isso. Representa os mandamentos do Senhor e representa a autoridade dos líderes religiosos em extrair conhecimento da figueira, do mandamento, para poder ensinar o seu povo. Só que o que os líderes religiosos estavam fazendo? Eles estavam sobrepondo mandamentos, inclusive da Torá, da lei de Moisés. Eles inventaram coisas que nem na lei tinha. Eles estavam usurpando a autoridade que Deus havia lhes outorgado. Deus tinha entregue para eles essa responsabilidade. E eles estavam usurpando e fazendo desta autoridade algo ruim, para fazer com que o povo peque. Por isso que Jesus diz, vocês nem entram pela porta e nem deixam os outros entrarem. Quantos líderes, quantos pastores, quantos obreiros não estão assim? Nem entra pelo caminho e não deixa quem quer entrar passar. Nós falamos na ceia de domingo agora sobre isso, os caminhos. Ou seja, o que Jesus está dizendo então, quando ele manda secar? Será que ele está invalidando a Torá? Se ele manda essa figueira secar, se ela representa a Torá, e Jesus manda secar, ele está invalidando a lei? De maneira nenhuma. Paulo diz isso também. Paulo diz em Romanos 7,12, a lei é santa, é espiritual, o mandamento é santo, justo e bom. A lei do Senhor jamais será revogada, a lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é eterna, os mandamentos do Senhor são para sempre. Jesus reforça esse entendimento ao dizer que não passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor subsistirá para sempre. E nós precisamos, enquanto cristãos, tirar um pouco deste pensamento antissemita, de contra Israel, de achar. E isso tem um pouco da igreja católica ainda enraizada em muitos crentes evangélicos, de achar que, e tem uma expressão que eu considero equivocada, nós, a igreja, somos o Israel de Deus. Para mim isso é extremamente errada essa expressão. Israel jamais foi esquecida por Deus. A obra que Deus fez de obscurecer a vista de Israel foi um ato de misericórdia para que a palavra dele chegasse e nos salvasse. Veja que Deus também não está condenando Israel, Jesus não está condenando Israel aqui ao secar a figueira, porque Jeremias 31, ele diz assim, se o sol e a lua falharem, então Israel deixará de ser uma nação diante de Deus. Ou seja, o que precisa para que Deus anule as promessas que fez a Israel? O que precisa acontecer? O sol precisa parar de funcionar, a lua precisa parar de funcionar, o que está em Jeremias 31. Se vocês puderem medir o céu e sondar todas as profundezas da terra, então Israel será rejeitado. Então vamos tirar da nossa cabeça essa ideia de que Deus está rejeitando Israel. Aqui, este episódio da figueira, a nação de Israel não está sendo rejeitada. Mas quem está sendo rejeitado aqui? Me ajude a pregar, para eu beber uma água aqui. Quem está sendo rejeitado aqui com essa figueira? Se não é Israel que está sendo rejeitado, quem está sendo rejeitado? As autoridades religiosas.
E isso vai ser completo na sessão do capítulo 21 de Mateus, porque nós não vamos estudar hoje, porque não vai dar tempo. Mas se você ver a parábola dos 2 filhos, que está em Mateus 21, e a parábola dos maus agricultores, olha só, a parábola dos maus agricultores. Quem tinha que cuidar da figueira enquanto... Se a figueira é a representação da Torá e dos mandamentos do Senhor, e se os líderes religiosos são os agricultores que têm que explorar este mandamento, para entender este mandamento, para ensinar o povo no caminho certo, então nada mais apropriado do que trazer uma parábola de agricultores que são maus. E no final da parábola dos maus agricultores, Jesus diz assim: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, fariseus e sacerdotes. O reino de Deus vai ser tirado de vocês e será dado a um outro povo que dê frutos. Então aqui Jesus não está invalidando e anulando as promessas de Israel. Jesus não está aniquilando Israel, e Israel agora não existe, agora é apenas um povo gentil que aceitou Jesus. Vamos falar isso em outro momento, mas a minha compreensão é de que o povo de Deus é Israel quando crê em Jesus como Salvador, e já existem muitos judeus que creem em Jesus como o Messias, são chamados inclusive de judeus messiânicos, eles já creem em Jesus como Messias, e nós, os gentios que estávamos longe, fora, éramos oliveiras bravas, estávamos lá perdidos, mas pela obra de Cristo, nós fomos enxertados na videira que é a verdadeira por meio de Jesus Cristo, e agora em Jesus nós recebemos a mesma seiva, e somos também herdeiros das mesmas promessas que tinham para Abraão. E agora nós também, Paulo inclusive diz isso em Romanos, nós também agora em Jesus somos filhos de Abraão. Então, meu irmão, se nós somos filhos de Abraão, Deus rejeitou Israel? Se Paulo está nos ensinando que nós, gentios, que não somos judeus de nascimento, não somos judeus de circuncisão, se ele está dizendo que nós somos agora em Cristo filhos de Abraão, então significa que Abraão não foi rejeitado. Significa que Jacó não foi rejeitado. Significa que Isaac não foi rejeitado. Significa que o povo de Israel não foi rejeitado. Mas a autoridade para presidir sobre o povo do Sinédrio e dos sacerdotes, este foi rejeitado. Sabe por quê? Porque em Mateus, um pouco antes, Mateus capítulo 16, Jesus vem falar, quando Pedro tem o conhecimento e o entendimento de Jesus. Que dizem os homens que eu sou? Jesus pergunta. Uns dizem que tu és o profeta, outros dizem que tu és João Batista, que ressuscitou. E vós, que dizeis que eu sou? Pedro, iluminado pelo Espírito do Senhor, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus volta-se para Pedro. Pedro, não foi a carne e nem o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E agora sobre esta pedra, ele, Jesus, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E contra ela as portas do inferno não prevalecerão. E eu vos darei as chaves dos céus. Eu vos darei a chave dos céus. E tudo quanto vocês abrirem na terra, ligarem na terra, serão ligados no céu. E o que for desligado na terra será... Então, meus irmãos, Jesus está rejeitando aqui com a figueira a autoridade de Israel, do Sinédrio, e está entregando para que outro povo? Está entregando para os discípulos, os 12 discípulos. E todos quantos forem discípulos ao longo da sua jornada, esta autoridade agora para presidir sobre o povo, para ensinar. Por isso que a palavra do Senhor, as Escrituras dizem, olha, ouçam os seus profetas, ouçam os ministros. O escritor aos Hebreus diz, olha, vocês que estão servindo na casa do Senhor, sirvam com zelo, sirvam com boa vontade, para que não seja pesado para os vossos pastores vos conduzir, porque isso não será bom nem para o pastor e nem para vocês que são presididos assim, porque vai ser uma canseira e enfado. E se nós formos pular lá para Apocalipse, qual é a cidade que desce dos céus? A Nova Jerusalém. Como é que ela é composta? Vamos ver se você, Escola Bíblica Dominical, me ajude aí. Apocalipse, o que ele diz quando ela desce do céu? Seus muros são de? Quantas portas tem no muro? 12? 12 portas. O que está escrito em cima do nome de cada porta?
o nome das 12 tribos de Israel. Tem uma pedrinha com os 12 tribos de Israel sobre as portas. Se Israel foi rejeitado, teria um nome deles lá? Mas qual é o fundamento do muro? O fundamento do muro são os 12 discípulos de Jesus. É o nome dos 12 apóstolos. Meus irmãos, veja só. O que Jesus está fazendo com este episódio da figueira? Ele está tirando a autoridade do sinédrio que está corrompido, sepulcros caiados, homens que só buscam os seus próprios interesses, está entregando para os seus discípulos, os 12 discípulos, está entregando para eles, e eles, como discípulos de Yeshua, como discípulos de Jesus, vão estar agora sendo o ensino fundamental para compreendermos como fazer a vontade de Deus e sermos filhos agradáveis ao Senhor. No Novo Testamento, o que acontece? Quem que nos ensina a compreender a obra da cruz? Apóstolo Paulo. Quem que nos ensina a compreender? Os apóstolos Pedro, Tiago escrevem, João escreve, Paulo é o que mais escreve no Novo Testamento. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos o exemplo destes homens que até então, quando Jesus foi levado para a cruz, eles se dispersaram, ficaram com medo, mas depois que foram revestidos de autoridade e poder, em Atos capítulo 1, verso 8, eles passaram a anunciar com todo o poder e autoridade a palavra do Senhor, e aí compreenderam a obra da cruz. Esses homens que foram usados por Deus para serem as novas autoridades, hoje nós servimos ao Senhor debaixo do fundamento dos apóstolos, e nós entendemos a nossa fé, que nós não conhecíamos o Deus de Abraão, nós não éramos de natureza conhecedores do Deus único e verdadeiro, mas Deus levantou os seus 12 apóstolos, tirou a autoridade desse sinédrio corrompido e passou para esses seus 12 discípulos para que eles nos ensinassem. E Paulo foi um dos que mais foi usado por Deus para evangelizar toda a terra. E a teologia de Paulo é o que nos fundamenta para seguir no serviço ao Senhor e que nos fundamenta e que nos instrui para que possamos produzir figos bons. É Paulo que escreve que nós devemos produzir frutos do Espírito, que devemos deixar as obras da carne. É Paulo que escreve essas coisas. Então aqui Jesus está rejeitando aos líderes religiosos, está transferindo essa autoridade para presidir o seu povo, para os seus discípulos, e se você é discípulo de Jesus, você tem autoridade para resolver e decidir as coisas, para orientar o povo de Deus, para discernir, para estudar as Escrituras, para compreender, para trazer orientação, para apontar o caminho, para que quando o novo convertido vier aqui, você ensinar e falar a respeito de Jesus e dizer o quanto Jesus é bom, o como Jesus pode mudar as nossas vidas. É isso que está representado por esta figueira. E 7h30, ou aliás, 8h30, está no horário, deu certinho. Porque a missionária já está dizendo aquele amém bem forte, que já é o amém para terminar. Meus irmãos, eu sei que o estudo de hoje assim, é um tanto quanto meio filosófico, mas eu acho que é extremamente importante, nós precisamos entender essas verdades. Nós precisamos sair de uma interpretação e de um conhecimento raso da palavra de Deus. Nós precisamos deixar certas interpretações erradas e certos equívocos para que a gente possa aperfeiçoar. Se você sair daqui nesta noite para se transformar num figo doce e agradável, então a mensagem cumpriu o seu propósito. Sejamos figos bons e agradáveis ao Senhor, produza frutos que o Senhor possa dizer: a minha alma deseja comer dos frutos. Aí diga o teu nome aí. Minha alma anseia por comer esses frutos, esse figo doce que a minha alma deseja. Olha só, hoje, muitas autoridades, Paulo escreve em 2 Timóteo 3,5, muitos pastores, muitos obreiros estão no mesmo jeito que esses líderes religiosos. Paulo escreve isso em Timóteo dizendo: nos últimos dias, os homens vão ser amantes de si mesmos, vão procurar como um comichão nos ouvidos para ouvir apenas doutrinas que lhes sejam agradáveis. E aí ele termina dizendo assim no verso 5 de 2 Timóteo 3, terão aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder de Deus. Então, meus irmãos, vamos vigiar e cuidar das nossas vidas, porque o machado está posto à raiz. O Senhor pode cortar, se não produzirmos frutos. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Passa a palavra aqui à missionária Rosilene. Na próxima terça-feira nós finalizamos esta sessão nós vamos abordar a parábola
dos maus agricultores e a parábola dos 2 filhos, que é o que encerra o ensinamento da destituição da autoridade dos líderes e do sinédrio para transferir para os servos do Senhor. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.